A graça e a paz de Cristo, amados irmãos. Eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus Shalom de Vicente Pires, e hoje nós estamos aqui para o estudo de mais uma escola bíblica dominical, agora referente ao terceiro trimestre do ano de 2020, né? Nós já estamos indo para a segunda lição desse trimestre. Amém, queridos? Vamos estar orando nesse momento, agradecidos ao Senhor por estarmos aqui com a oportunidade de crescermos, né, no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai, nós queremos orar a Ti, somos gratos ao Senhor, nós Te bendizemos, meu Deus, e reconhecemos, Pai, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Pai, nesta manhã, neste dia, nós estamos, Pai, aqui para aprendermos, Pai, sobre a Tua palavra, Senhor, os ensinamentos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem a nos revelar através das Escrituras Sagradas. Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu Filho, Jesus Cristo, meu Deus, que morreu na cruz do Calvário para nos trazer salvação. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós já vamos iniciar, né, esta lição de hoje, né? Vamos estar aqui já projetando os nossos slides aqui para a gente estar estudando, né? Nós vamos estar aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a lição, né, o tema da lição do terceiro trimestre de 2020 vai tratar sobre os princípios divinos em tempos de crise. Essa lição, essa revista, é uma reedição, é uma edição especial. Já na década de 90, no ano de 93, né, já essa revista já tinha sido publicada, né? E agora há uma republicação com esse tema, né? Provavelmente a escolha tenha sido feita em função do tempo, né, que vivemos, do momento difícil que vive não apenas o nosso país, mas o mundo, né? Um momento de pandemia, né? Mas nós sabemos, queridos, que em todo tempo, né, o Senhor é poderoso, né, para operar o milagre, para operar despertamento e avivamento. Tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém? A lição de número 2, ela vai trazer o seguinte tema. A lição de número 2 vai falar de despertamento espiritual. É um milagre, né? Um milagre operado por Deus, né? Os princípios bíblicos em tempo de crise, aí vai estar tratando aqui todo esse trimestre, né, sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Glória a Deus. Vamos estar aqui projetando aqui o texto áureo. O texto áureo desta lição vai estar lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 11. E o texto vai dizer: isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém, querido? Então, cada dia, né, é uma caminhada, é uma jornada, né? A gente sabe que o Senhor vai cuidando de nós até aquele grande dia, vai estar nos fortalecendo. A verdade prática vai trazer o despertamento espiritual, é uma consequência de quê? Da submissão à vontade de Deus, não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus, né? Então um mandamento, é uma orientação. Quando nós nos sujeitamos a Deus, querido, nós estamos guardados, né, debaixo da potente mão do Senhor.
a leitura bíblica. Essa leitura bíblica em classe vai estar registrada lá no livro, né, de Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 7, e também lá no livro de Neemias, né? E lembrando, queridos, que tanto esses dois livros, Esdras e Neemias, na Bíblia judaica, né, é um livro só, né? Então, Esdras e Neemias é considerado ali como um único livro. São contemporâneos esses dois, né? E eles estiveram juntos no período ali, depois do exílio, né? Do cativeiro babilônico, né? Então, pós-cativeiro, amém? Vamos estar aqui lendo, primeiro aqui no livro de Esdras, né? De 1 a 7, vai estar trazendo a seguinte palavra. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta, né? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, Ciro o Grande, né? O qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. E em Neemias nós vamos encontrar o seguinte texto, queridos. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, ali novembro, dezembro, né, no calendário judaico, né? No ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esses são os textos bíblicos, né, que nós que está proposto pela lição para que nós estivéssemos lendo. Amém? Nós vemos aqui que nós já estamos, inclusive, na lição anterior, que Daniel, o profeta Daniel, estava ali estudando, né, lendo ali no livro, né, do profeta Jeremias, e pela leitura ali, ele entendeu que o cativeiro, né, que Jeremias tinha profetizado, duraria 70 anos. E, de posse dessa informação, desse entendimento, né, Deus desperta Daniel para orar em favor dessa situação. Amém, queridos? O Senhor já tinha dito que faria, né, e o Senhor, ele cumpre as suas promessas, né, e nós sabemos que ali ele desperta Daniel para buscar, né, para orar, para interceder e para jejuar. E Daniel fez isso, né?
Então, queridos, mesmo aquilo que o Senhor vai fazer, já está determinado por Ele, como Deus, né, de vontade soberana, né? A vontade do Senhor é soberana. Nada pode impedir o cumprimento, sabe, da sua vontade, né? E ali Daniel é despertado e começa a orar, a buscar em Deus, sabe? E a gente vai ver que Deus também, que o Senhor, né, queridos, cumprindo as suas promessas ali, né? Ele também levanta, né, o rei Ciro, Ciro da Pérsia, né? Ciro o Grande, e ao vencer ali, né, a Babilônia, né, que era o império dominante da época, né, Ciro, né, vai se tornar ali o grande rei, o imperador ali, né? E no coração de Ciro, Deus também vai despertar o espírito de Ciro, o coração de Ciro também, sabe, para que cumpra ali os propósitos de Deus. Então, Ciro, queridos, mesmo sendo de uma nação pagã, mesmo sendo de uma nação idólatra, né? Deus despertou ali o coração e o espírito de Ciro para cumprir os planos de Deus, né? E nós sabemos que o profeta Isaías, né, há 180, 200 anos ali antes de Ciro, já tinha profetizado acerca de Ciro nominalmente, né? Isaías vai trazer ali, vai chamar de Ciro, né, o meu céu, Ciro, meu pastor, né? Então, queridos, alguns até entendem, alguns teólogos, alguns estudiosos, eles entendem que Ciro tenha tomado conhecimento dessa profecia de Isaías, né? Alguns chegam a entender, inclusive, que como ali o profeta Daniel estava ali na Babilônia, né, possa ter conversado e orientado e mostrado a Ciro, né, essa profecia de praticamente 2 séculos antes dele nascer, né? E isso pode ter, né, tido influência ali também no comportamento de Ciro. Fato é, Deus é Deus da história. Fato é, o Senhor tem a história da humanidade nas suas mãos. Fato é, o Senhor, queridos, ele é Deus, né, que nada lhe surpreende, sabe? Ele sabe de todas as coisas, na sua presciência. Então, nada foge ao seu controle, amém? Então, de qualquer forma, nós sabemos que os propósitos do Senhor são cumpridos e Deus faz o quê? Ele usa os homens, sim, Deus usa, né? Homens, mulheres, Deus usa os seres humanos, sim, para cumprir os seus propósitos. Por quê, queridos? Ele é dono de tudo, sabe? Ele é Senhor de tudo, de todo o universo, né? Todas as vidas dos seres humanos, todas as almas dos seres humanos, né? Elas são propriedades de Deus, sim, por criação. Ele criou, né? Então é Deus criador. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, então. Então nós vemos, né, que Deus desperta, né? Então há esse despertamento no coração. Deus também, o Senhor, né, ali quando Ciro, ele publica ali aquela lei, aquele decreto, né, aquele edito, né, para que os judeus tenham permissão para retornar à sua terra natal, para reedificar o templo, né? E nós vamos ver também que ali Deus desperta o coração de muitos desses judeus, né, para retornar ali para a sua terra, porque uns estavam muito bem instalados ali, sabe, na Babilônia, né? E muitos não voltaram, muitos permaneceram, mas Deus despertou, sabe, no coração de alguns o desejo de voltar para Jerusalém, voltar para Judá, reconstruir, né, aquilo que havia sido destruído, né? Então, queridos, Deus nos convoca, Deus nos desperta, Ele nos incomoda muitas vezes para que nós saiamos do nosso comodismo, que nós saiamos da nossa zona de conforto, né? Para fazer a vontade de Deus, para cumprir, sabe, aquilo que o Senhor tem determinado. E os olhos, sabe, querido, daqueles que buscam em Deus, ele tem uma visão de eternidade, né? Então, esses judeus que voltaram ali, amados, para sua terra natal,
eles esperavam ali o cumprimento das promessas do Senhor em relação ao Messias, o envio do Messias. E outros já não se importavam mais com isso. Outros acharam por bem, né, ficar ali no conforto, né, ficar ali já bem instalados ali em Babilônia. Amém? Então isso aconteceu no passado. E hoje também não é diferente, né? O coração do homem é o mesmo, né? Mas quando o Senhor desperta, queridos, então há uma vontade, uma chama que se acende no coração. Então aqui, vamos estar aqui na introdução dessa lição de hoje, né? Que trata desse despertamento, né? O decreto de Ciro já estava lavrado. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa parecia árdua, uma tarefa difícil, né? Envolvia, tinha que empreender, né? Tinha que se desprender também de muitas coisas, renunciar a muitas coisas, porque muitas vezes, para a gente fazer a obra de Deus e cumprir os propósitos de Deus, muitas vezes nós temos que renunciar até alguns sonhos que temos, algumas vontades próprias, né, para cumprir, queridos, os propósitos e os sonhos de Deus em relação à nossa vida, né? A maioria dos judeus estava acomodada na vida da Babilônia e eles não estavam dispostos a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução ali da nação, né, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa. Foi exatamente isso que o Senhor, foi justamente isso que aconteceu, ou seja, um grupo ali, né, em torno de 50 mil judeus, retornam com Zorobabel, né, para a reconstrução ali do templo. E isso no ano 538, né, saiu o decreto ali de Ciro, e no ano de 536 eles recomeçam ali, né, a reconstrução do templo. E interessante, queridos, uma coisa muito acho peculiar, porque eles já poderiam chegar, né, e reiniciar ali a reconstrução do templo, mas não, a primeira providência foi reconstruir o altar do templo, né, que estava destruído. Então eles vão ali e reconstroem ali o altar, queridos. Eu acho que isso traz uma lição muito importante para as nossas vidas, né? Em primeiro lugar, o altar do nosso coração. Como está o altar do nosso coração? Está em ruínas? Está destruído? Precisa ser restaurado, né? Antes de se levantar as paredes do templo, né? O altar preciso, o altar onde está o holocausto, onde se oferecia ali o sacrifício, né? Então eles reconstruíram o altar antes de qualquer coisa, amém, queridos? Então, eu achei interessante a gente falar sobre isso, né? Vamos aqui mais um pouquinho. Aqui, essa lição de hoje ela é constituída de 4 tópicos, né? Mas dá uns tópicos bem pequenos, vai ser bem rápido aqui a abordagem, né? A gente vai estar abordando aquilo que realmente a gente entende como essencial. O despertamento espiritual, ele emana, ele brota, ele nasce, ele é oriundo, ele é proveniente do próprio Deus, né? Por isso, ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Queridos, Deus pode fazer, né? Tudo está ao seu alcance, ele é Deus do impossível, né? Então não há impedimento ou restrição, né, com relação àquilo que o Senhor, né, pretende, né, fazer, né? Nele está tanto o querer quanto o efetuar, né? A vontade divina é a causa final de todas as coisas. Ela é o quê? Absoluta. A vontade de Deus é absoluta. É o que? É imutável, né? A imutabilidade também é um dos princípios, dos adjetivos, né? Absolutos, dos aspectos absolutos de Deus, né? A imutabilidade não está condicionada por nada além de si mesma, né?
Então, queridos, Deus é soberano, a vontade do Senhor é soberana, né? Então, Deus usa instrumentos para cooperar com ele, mas o autor do despertamento é o próprio Deus, ele que desperta no coração do ser humano, né? Nós vamos ver despertamentos em vários momentos, vamos ver o despertamento, quando o Senhor levanta Josias, o rei Josias, né? Josias, muito jovem, né? Começou a reinar, tinha 8 anos de idade, né? Ali ele vai reinar e o seu coração vai ser um coração ali que busca verdadeiramente o Senhor. E ele vai amadurecendo, vai avançando em idade e cada vez mais, queridos, Josias, né, vai estar buscando a vontade de Deus. E quando ali é encontrado o livro da lei, né, estava perdido ali no templo, e Josias, né, ouve ali o que está escrito, queridos, aí o seu coração, sabe, se quebranta ainda mais na presença do Senhor. Amém? Porque nós sabemos que avivamento, despertamento, ele não tem como, sabe, ocorrer despertamento, avivamento, né, sem que haja uma das coisas, sem que haja oração. Oração, buscar a face e a presença do Senhor. Né? Não tem como ocorrer despertamento, avivamento, né, sem palavra, sem a palavra de Deus, né? Não tem como, querido. Então, oração, palavra de Deus, né? E um terceiro elemento que eu colocaria, né, como ingrediente para um verdadeiro despertamento, para um verdadeiro avivamento, seria arrependimento, sabe? Arrependimento, se arrepender verdadeiramente, né, dos pecados, se arrepender da iniquidade praticada, se arrepender, sabe, de tudo aquilo, né, que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário às Escrituras Sagradas, queridos, e nós precisamos constantemente, sabe, estar nos arrependendo. Muitas vezes daquilo que pensamos, muitas vezes daquilo que falamos, muitas vezes daquilo que fazemos. Amém? Então vamos aqui avançar mais um pouquinho, falar um pouco sobre a vontade de Deus, né? Quando se estuda, né, na teologia, então muitos às vezes falam sobre a vontade revelada de Deus, sobre a vontade oculta de Deus, outros a vontade diretiva, a vontade permissiva, né, a vontade decretiva, a vontade preceptiva, né? E aí vai, né, queridos? Então, aqui não é o fórum adequado, né, para a gente estar, né, entrando em pormenores, mas pelo menos alguma coisa mais elementar, mais básica, mais simples, mais basilar, a gente pode estar falando nessa manhã. Uma vez que todas as coisas encontram sua causa última na vontade de Deus, é usual distinguir entre os aspectos eficazes e permissivos, né, da vontade de Deus. O aspecto eficaz na sua vontade, ele é cumprido de forma causal ou ativa, né? Então, é chamado de aspecto eficaz, né? Não é apenas aquilo que Deus consente, seria a vontade permissiva de Deus, né? Mas também aquilo que ele deseja, né? Aquilo que o Senhor determina, ou seja, a vontade de Deus decretiva, queridos, ela é irresistível, né? O aspecto inicial da vontade divina é aquele que tem uma autorização para ocorrer, né? Através da intervenção não controlada do homem. Então, Deus, muitas situações, Deus faz o quê? Deus permite, né, que aconteça. Queridos, e tudo está no controle dele, sabe? Ele pode dizer não, sim. Ele pode dizer sim. Deus pode dizer sim, pode dizer não. Deus também pode falar, espera, sim. Deus pode tudo, né? Tudo que vem de Deus, queridos, é bênção para as nossas vidas. O sim de Deus é bênção, mas o não de Deus também é bênção. E o espera também trabalha na nossa paciência também. Às vezes você fala, espera, né? Tenha paciência, porque tudo acontece, querido. Deus não chega atrasado, né? Alguns até podem dizer, olha, Deus
Deus, né, falha, mas não tarda, ele nem falha e nem tarda, né? É no momento oportuno, né? No momento certo, né? Na plenitude do tempo, Deus faz, amém, queridos? Ele sabe o que faz, Deus sabe o que faz, entenda isso, Deus sabe o que está fazendo na sua vida, Deus sabe de todas as coisas, amém? Então, tudo vai resultar, de alguma forma, em crescimento, em amadurecimento, amém? Então, vamos aqui avançar mais um pouquinho. O tópico número 2, as finalidades, né, do despertamento envolviam a restauração, a restauração nacional, né, de Israel como nação, voltando à sua terra natal, e também a espiritual, ou seja, Israel foi levado ao cativeiro, queridos, principalmente, né, principalmente, não só, mas principalmente pela idolatria, né? Então, os profetas, ao longo de muitos anos, eles alertaram, eles advertiram, né, com relação à idolatria, com relação à violência, com relação à imoralidade, né? Então, tudo isso, sabe, queridos, Deus enviou profetas ali, né, para alertar o seu povo, né, mas chegou um momento que realmente eles foram levados em cativeiro e durante 70 anos permaneceram ali em Babilônia, né? Mas tinha a promessa sempre, né, que com o arrependimento o Senhor os traria novamente à sua terra natal, à sua pátria, né? E nós vamos ver então que Deus também, sabe, o Senhor permitiu ali o cativeiro para que houvesse também um despertamento e uma restauração espiritual do seu povo. A primeira restaurou a pátria, né? E a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos, né? Então, queridos, Israel conhecendo o Deus vivo, o Deus verdadeiro, né? Buscou os falsos deuses das outras nações, buscou os ídolos, né? Que não são deuses, mas são ídolos, né? Que nada podem fazer, né? E o Senhor ali os leva, né, para essa condição ali, os leva a passar por esses anos ali de exílio, para que reconhecesse que verdadeiramente Deus, ele é o Senhor. Amém? Cada despertamento tem por objetivo principal salvação, restauração. Deus é um Deus de restauração. Ele restaura o homem caído, destruído, né? O Senhor, que ele estende as suas mãos, né? Ele é um Deus que tem prazer em salvar, ele tem prazer em restaurar, em curar, né? Jesus é o bom pastor, né? Que vai atrás da 100ª ovelha, da ovelha que se desgarrou, que está perdida, né? Que está ferida. Jesus é o bom pastor e restaura, né? Sara as feridas. Glória a Deus por isso. Amém? A restauração nacional de Israel e a restauração espiritual de Israel. Nós já comentamos sobre esses dois tópicos. Vamos aqui, tópico número 3. Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Glória a Deus, né? Deus cumpre suas promessas, queridos, Deus cumpre suas promessas. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Nele não há nenhuma sombra de variação, porque ele é perfeito. Amém? Glória a Deus. Paulo demonstra que as promessas de Deus têm a qualidade de uma aliança, né? Porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre do legalismo e da dependência do esforço humano, né? Queridos, a palavra vai nos dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, um dos atributos do Senhor é a fidelidade, né? Atributos absolutos. Deus é imutável também, é outro atributo também, e ele é fiel, a fidelidade de Deus, né? Então, nós podemos confiar inteiramente no Senhor, queridos. Nós podemos confiar
na palavra de Deus, ela é infalível e ela é inerrante. Deus renova as suas promessas de bênçãos. E Deus renova a fé dos abatidos, a fidelidade de Deus em suas promessas. Glória a Deus, querido. Então, nós já temos falado tudo isso já nesse dia, né? Com relação às promessas, cumprimento das promessas, né? E ele fortalece também ali os abatidos, né? Então, Israel tinha essa promessa ali, amados, que durante 70 anos eles estariam no cativeiro, mas findados esses anos de exílio, de cativeiro, eles retornariam à sua terra natal. Amém? Glória a Deus por isso. E hoje nós vemos Israel novamente também. Israel ali, depois, quando o Império Romano destrói ali a cidade e a dispersão ali dos judeus pelo mundo, queridos, provavelmente muitos tinham certeza, né, que jamais os judeus retornariam para a sua terra, né, ali da Palestina. Mas, Senhor, querido, tinha promessas nesse sentido, né? E no ano de 1948, ali maio de 1948, né, Israel, é criado o Estado, né, de Israel, e os judeus retornam ali para a sua terra ali, queridos, e restabelece, né, o Estado de Israel, né? Ali, então, promessa, cumprimento, sabe, das promessas do Senhor. Vamos aqui. E já o tópico de número 4, né? Nós já estamos indo para a reta final. Vai dizer, um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Queridos, não tem como ocorrer despertamento, não tem como ocorrer avivamento, né? Distante, fora, sabe, dos princípios da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos norteia, ela nos direciona. Então, a palavra de Deus é a bússola, né, para o ser humano. Então, queridos, nós não podemos querer ter um avivamento em desobediência à palavra. Não, a Escritura Sagrada é o cânon, né? Ali, ela nos orienta como devemos adorar a Deus, servir a Deus de todo o nosso coração. O despertamento torna os homens obedientes à palavra, sim. Se vê alguém, queridos, fora, né, dos princípios da palavra, tentando estabelecer, sabe, algo que seja paralelo, fora da palavra, o contrário à palavra, olha, nós podemos dizer com toda certeza, né? Quem está ou ensinando, ou orientando fora da palavra de Deus, não tem compromisso com a palavra, né? E com relação a esses, não dê ouvidos, né? Porque muitos se levantam como falsos profetas, né? Através de quer substituir a palavra de Deus muitas vezes por revelações, muitas vezes por sonhos, muitas vezes por visões. Não, queridos, né? A nossa rocha, onde nós devemos estar firmados, é a palavra de Deus. Amém? O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, sim. E o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Glória a Deus. Então, fiéis à palavra, né? Somente a palavra, somente Jesus, somente a graça, né, amado? Então, são princípios da reforma protestante, né? Então, somente Jesus Cristo, né? Somente a Ele a glória. Então, nós temos que estar firmados, né? Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós não podemos ser meninos, né, na fé, sabe? Acreditando em qualquer coisa, não. Mas nós devemos crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui nesse dia, estudando a palavra, amém? Vamos aqui, mas já indo para o final, né? Vamos aqui, o slide aqui, projetar. Já a conclusão. O que é um despertamento espiritual? Você mesmo pode perguntar, né? O que é um despertamento, um avivamento espiritual? É histeria, né? Sabe, emocionalismo, né? É isso? Não,
né? Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Isso é despertamento, buscar fazer a vontade de Deus. Onde você aprende, sabe, a fazer a vontade de Deus? Na palavra, estudando a palavra, né? Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios das Sagradas Escrituras, dá-se um despertamento espiritual. Foi assim no tempo de Josias e na época de Esdras. Esdras era escriba e também era sacerdote. E ele, queridos, incitou, né, conduziu o povo, orientou o povo, ajudou o povo no estudo da palavra de Deus, né? Então, Esdras vai estabelecer ali, inclusive, no período de Esdras, né, vai ocorrer ali, né, a instituição, vamos dizer assim, dos escribas, né, para copiar, né, ali as escrituras sagradas, fazer cópias das sagradas escrituras, né? Então, os escribas, né, a origem dos escribas, né, nasce lá com Esdras, como também ali a grande sinagoga, né, em que ele se reunia, 120 membros, que depois se transforma no sinédrio, né? Então, uns entendem que tenha ocorrido na época de Esdras. Então, Esdras vai organizar toda essa parte, né, litúrgica, toda essa parte, sabe, de ensino da palavra. Então, Esdras tinha um zelo muito grande pela palavra, um cuidado muito grande, sabe, para que os seus compatriotas, né, estudassem as escrituras sagradas. Então, Esdras vai ter um papel, queridos, um papel assim, fundamental naquele momento ali da história, né? Deus levantou Esdras para fazer a diferença na sua geração. Que o Senhor também nos levante, né, nessa geração para fazermos a diferença. E o mesmo se verifica quando o povo de Deus hoje predispõe-se a executar as tarefas que o Senhor lhes entrega. Mas o que é necessário para se viver um grande despertamento espiritual? Amém, queridos? Colocar as nossas vidas, né, nas mãos do Senhor, né? Confiar no Senhor, buscar intensamente a vontade do Senhor. Amém? E nós já vamos finalizar, agradecidos, né? Obrigado. E tenha um dia abençoado, todos tenham um dia abençoado. Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos. Estaremos orando, né? Agradecidos a Deus, orando pela sua vida também, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Né? Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus e pelos méritos de Cristo Jesus, nós oramos mais uma vez. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, por cada um, meu Deus, que está ouvindo esta mensagem, esse estudo. Senhor, de mim eu não tenho nada para oferecer, Pai, mas o Senhor é poderoso para mudar a história de muitas vidas e de muitas famílias, meu Deus, que estão tendo acesso a esse conteúdo, acesso, Pai, a esse ensino da Escola Bíblica Dominical. Pai, que haja despertamento e avivamento nos nossos corações, Pai. Desperta os nossos corações, o nosso espírito para buscar a Tua vontade, a Tua face. Deus, cura, sara os corações, sara as mentes, sara os relacionamentos familiares, cura também fisicamente aquele que está enfermo, meu Deus, aquele que muitas vezes está, inclusive, em recuperação por essa enfermidade Covid-19. Deus, nós oramos neste momento, Pai. Coloca as Tuas mãos. Oramos pelos profissionais da saúde, meu Deus, Pai, da área médica, da área de enfermagem, da área de apoio. Senhor, todos esses profissionais, nós oramos, Pai, no nome de Jesus, Pai, e nós agradecemos pela Tua bondade. Amém e amém. Queridos, glória a Deus, que Deus os abençoe de forma rica e abundante. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.